Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amém. Eu tenho aprendido com Deus que para subirmos em cima desse altar, a gente não pode subir de qualquer jeito. De forma nenhuma. Na verdade, para sermos crentes, a gente não pode ser crente de qualquer jeito. Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Eu creio que o Senhor, há 2 dias, Ele já tem falado conosco. Ele falou comigo. Eu não sabia que eu iria pregar a palavra essa manhã, mas antes mesmo de saber, o Senhor pediu para que eu corrigisse algo. E antes de subir nesse altar, eu fiz essa correção, irmãos. Porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. Ele quer nos usar como vaso nas mãos dele. Mas para fazermos isso, o vaso ele precisa estar desocupado de tudo aquilo que não presta. O vaso ele precisa estar limpo para que o Senhor ele venha usar, para que o Senhor ele venha operar. Deus ele não quer maledicência no meio do seu povo. Deus ele não quer murmuração no meio do seu povo, porque muitas vezes por murmurarmos demais, o Senhor ele retém a bênção. Muitas palavras de bênção têm sido ministradas nas nossas vidas durante esses dias, e eu quero deixar para a meditação do povo de Deus a palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11 e o 12. Só o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia. Amós, capítulo 8, versículo 11º e 12º. Capítulo 8. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Podeis assentar em nome de Jesus. Quando eu falei que o Senhor precisa de nós como vaso em suas mãos, vasos limpos, é porque muitos ainda precisam ouvir a voz do Senhor. É muito bom a gente se alegrar na presença do Senhor. É muito bom nós vermos o Senhor se manifestar no meio do seu povo e fazer coisas grandes. Mas nós não podemos esquecer de uma parte principal, que existe muita gente ainda lá fora que precisa ser ministrado. Existe muita gente ainda lá fora que precisa ouvir uma palavra de salvação. E muitas vezes, como se encontra a igreja, nós estamos assentados nos bancos querendo ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de prosperidade. Não que seja errado, não que seja pecado, mas não podemos jamais nos esquecer de quem está lá fora, sofrendo, padecendo a cada dia. E essa palavra aqui, irmãos, que fala sobre aqueles que irão sentir fome, que irão sentir sede, da palavra do Senhor, serve para quem está lá no mundo, mas para aqueles que estão dentro da igreja e não têm levado a palavra do Senhor a sério. O nosso Deus, Ele é um Deus de verdade. O nosso Deus, Ele é um Deus de seriedade. E Ele conta com aqueles que estejam prontos para fazer a vontade do Senhor. Ele conta com aqueles que estejam no centro da vontade do Senhor. Porque no dia que Jesus voltar, não vai subir aquele que vive de qualquer jeito. Vai subir aquele que anda no centro da vontade do Senhor. Só que, amados, para andar no centro da vontade do Senhor não é algo muito fácil. Porque enquanto o seu espírito desejar uma coisa, a sua carne vai desejar outra. Vai ser uma peleja constante, nunca vai parar. A
uma voz mais alta? É a voz do Espírito ou é a voz da carne? Às vezes nós acordamos, hoje eu estou santo. Você passa o período da manhã santo, chega meio-dia, chega uma hora, de repente você recebe aquela ligação, acontece alguma coisa próxima da sua vizinhança e você não vigia. E toda aquela santidade vai embora. E não é isso que o Senhor tem buscado de nós. Viver uma vida de santidade com Deus não é algo fácil. Se eu falar que é fácil, eu estarei mentindo. Mas não é algo impossível. Nós temos que nos esforçar a cada dia. Foi justamente por isso que Jesus ele veio como homem, como nós. Ele veio, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele foi criticado, ele foi humilhado. Falaram mal de Jesus. Como é que não vão falar mal de você? Estamos vivendo, irmãos, ultimamente. Atenção, o aperfeiçoamento do Senhor na nossa vida vem quando o anonimato bate na nossa porta. E é nesse momento de anonimato que o Senhor começa a nos preparar. Que o Senhor ele pega. Uma vez eu ouvi como é que é preparado um vaso. Sabe como é preparado um vaso? Pega-se o barro, pega-se a argila, e aí o oleiro ele pega como se fosse uma massa, um rolo de macarrão e passa naquele vaso. Passa de um lado, vem com uma faca bem afiada, tipo canivete, e vai fazendo riscos na diagonal. Sabe para que isso? Para começar a tirar as pedrinhas. Imagina esse tratamento na nossa vida. O Senhor vinha com a navalha bem amolada, começa a tirar as pedrinhas. Dói ou não dói? O tratamento de Deus dói. É necessário doer para reconhecermos que o Senhor é um Deus. Na palavra do Senhor fala que Ele faz as chagas e Ele mesmo faz sarar. Mas para fazer sarar essas chagas, sabe o que é necessário? Espremer. Espremer muito, para sair tudo que não presta. Depois que o Senhor vai lá, espreme as chagas, sabe o que é que Ele faz? Ele vem e passa o azeite. Quem é espiritual entende o que eu estou dizendo. Quando Deus ele quer usar alguém, Ele começa a tratar. E o tratamento de Deus começa a doer, começa a ferir. Mas o Senhor ele começa a fazer esse tratamento para que você se torne verdadeiramente uma nova criatura. Depois que o Senhor tirou tudo que não presta, agora Ele vem com azeite, que é o Espírito Santo. Ele olha, agora sim está limpo. Agora sim o meu Espírito pode entrar. Então, amados, voltando para essa parte do barro, o oleiro vai lá, passa o canivete, tira todas as pedrinhas, tira todas as impurezas que a argila tem, novamente passa o rolo, vira o outro lado do barro, passa pelo mesmo processo. Sabe por quê? Depois que ele prepara o vaso não pode ir para o forno com aquelas pedrinhas, senão estoura. Senão o vaso não vira vaso. É um trabalho totalmente desfeito. Então a mesma coisa, levando para a nossa vida espiritual, acontece do mesmo jeito. Talvez você tenha sofrido por muitas lutas que você tem passado, por muitas dificuldades. E às vezes você até murmura, Senhor, já tem tanto tempo eu passando por isso, isso não muda. Eu quero te dizer, comece a orar, ore mais, comece a se consagrar mais. Jamais murmure, porque o teu Deus, Ele está entrando com providência. O teu Deus, Ele quer te tornar um vaso novo, um vaso pronto para ser usado. E para você ser esse vaso novo, realmente, o rolo de Jeová precisa passar na sua vida, o canivete de Jeová precisa passar na sua vida, as tuas chagas precisam ser exprimidas e o azeite precisa habitar nesse lugar para que você possa fazer a diferença onde você for. Para que a partir daí você possa ir lá no mundo e falar do amor de Jesus. Para que você pare um pouco de se importar com a sua roupa, com o seu cabelo, com o seu sapato, com o seu salário, com o seu emprego, com a sua família, e se preocupe com o que estão lá no mundo, porque o Senhor Ele cuida dos que são nossos. Não estou dizendo que você vai deixar a sua família em vão, jamais. Mas pare para pensar também naqueles que estão lá no mundo sofrendo. Essa palavra aqui vai se cumprir, porque Jesus disse que iria se cumprir. Mas o Senhor também nos disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A irmã, quando louvou aqui no início, ela louvou lendo que ela disse que ouviu há mais de 12 anos atrás, aproximadamente 12 anos atrás. Existem vidas que precisam novamente ouvir esse louvor. Quantas pessoas lá fora não precisam ouvir esse louvor para terem suas vidas restauradas? Ela foi alcançada pelo amor do Senhor, porque provavelmente algum dia alguém orou por ela. Provavelmente algum dia alguém levou a palavra do Senhor para ela. E hoje ela estava aqui, sendo vaso nas mãos do Senhor. Aquela pessoa lá no mundo que não tem dignidade nenhuma, o Senhor também quer tornar vaso. Mas para que aquela pessoa se torne um vaso nas mãos do Senhor, precisa de mim e precisa de você para cumprir o ídolo do Senhor. Nós precisamos nos levantar do banco do nosso conforto para cumprir com o ídolo do Senhor. Porque se você cumprir toda a palavra de Deus e você não cumprir o ídolo, você peca. Sabe por quê? Porque uma das coisas que mais o Senhor prima é a obediência. E se você não cumpre com
Deus. Então, amado, o Senhor tem ministrado nas nossas vidas muitas palavras de bênção. E graças a Deus por isso. Mas quando você sai daqui hoje, saia com essa palavra no seu coração. Aleluia. Vamos cumprir o item do Senhor, porque as vidas estão perecendo, para que eles possam realmente ter sua sede saciada e sua fome saciada, porque isso não vai acontecer de uma outra forma, senão nós não o fazemos. Vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus, porque quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus cumpre com o item do Senhor. Quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus desce nas baixadas para pregar a palavra do Senhor. Quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus se preocupa com os que estão nos hospitais. Quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus se preocupa com as famílias que se encontram destruídas, com os lares que estão destruídos, e começa a orar e a clamar por essas vidas. Quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus é obediente e não se preocupa só com o seu problema. Eu vou contar algo que eu não sei se é segredo para vocês, para mim não é. Quando nós temos um problema muito grande, que a gente não pode resolver, a gente entrega na mão do Senhor aquela causa. Nós oramos, nós consagramos por aquilo e confiamos ferrenhamente que o Senhor vai entrar com providência. Aí você deixa lá aquele problema nas mãos de Deus e começa a fazer a obra de Deus, começa a cuidar das coisas de Deus, começa a cuidar das vidas que estão precisando de Deus. Sabe o que é que acontece? Quando você menos imagina, o Senhor já entrou com providência. O Senhor já operou. É diferente daqueles que acordam pensando no seu problema, almoça pensando no seu problema, vem para o culto pensando no seu problema, dorme pensando no seu problema, até de madrugada sonha com o seu problema. Como é que o Senhor vai operar nessa vida? Se o Senhor ele diz que não quer de nós ansiedade, se o Senhor ele fala que não quer que sejamos precipitados, se o Senhor manda confiar, se a gente confia, você entrega na mão dele, você vai orar e você vai confiar que ele vai entrar com providência. Mas passar o tempo todo do seu dia pensando no seu problema, aí eu te digo, amados, dificilmente o Senhor vai operar assim. Por causa da ansiedade, em meio à ansiedade, Deus não opera. Agora, se você entregar nas mãos dele, descansar no Senhor e cumprir com o item dele, cuide das coisas de Deus, que ele vai cuidar das suas. Como era nos tempos antigos, os sacerdotes faziam a obra do Senhor e Deus ele provia tudo. Não estou mandando você viver uma vida relaxadamente, deixar de cuidar das suas responsabilidades, mas não esqueça jamais de priorizar as coisas do Senhor, porque ele entra com providência e faz coisas grandes. O Senhor ele vela pela sua palavra para a cumprir, amados. Então vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Vamos deixar de dar lugar à nossa língua, que só traz tragédia na nossa vida e na vida do nosso irmão, e vamos abrir mais os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque quando a igreja se ligar e parar para ouvir Deus falar, coisas maiores do que estão acontecendo vão continuar a acontecer. Deus tem feito muitas coisas por misericórdia, mas está faltando mais clamor. Não saia daqui sem essa palavra. Não deixe que as pessoas pereçam com fome e com sede da palavra do Senhor, porque os que estão lá fora, que não derem ouvido, eles vão perecer com fome e com sede. Mas muitos que estão dentro da casa do Senhor, naquele grande dia também vai perecer. Vai abrir a Bíblia e só vai encontrar as páginas todas em branco, porque não deu a voz ao Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente a cada um que aqui se encontra.